Vamos estar orando pelo pastor aqui, apresentando mais uma vez a vida dele ao Senhor, para que ele possa estar sendo usado por Deus, assim como ele é, para trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez diante do Senhor, Deus, apresentamos a vida do pastor Kiko em Tuas mãos, ó Deus, pedindo ao Senhor, Deus, que venha ser ele, ó Pai, um canal de bênção, que venha ser, ó Pai, boca do Senhor aqui, Senhor Deus, para falar nossos corações nessa manhã. Quero pedir ao Senhor que dê a ele ousadia, Senhor Deus, dê a ele, Senhor Deus, autoridade na Tua palavra, que no nome de Jesus, que tudo que o Senhor ministrar no coração dele, ele venha entregar, Senhor Deus, para a Tua noiva nesta manhã. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, glórias a Deus, glorificado, exaltado o nome do Senhor nesta manhã. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. A palavra do Senhor diz, Salmo 103, 2: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Que possamos sermos gratos ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito, pelos livramentos, pelo cuidado dEle sobre as nossas vidas e sobre a nossa família. Amém? Glória a Deus. E eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de agradecer a Deus por este dia que o Senhor fez, para que nós possamos estarmos reunidos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Que nós possamos entregar o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser completo para Deus, para que Ele possa fazer, não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade dEle para as nossas vidas. Amém, glória a Deus. Eu gostaria, se você pode abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 26, do versículo 36 ao versículo 46. Aleluias, glórias a Deus. Temos certeza de que o Espírito Santo de Deus tem tocado a vida de cada um de nós nesta manhã, através dos louvores e também através da palavra, porque o Senhor já usou o irmão Douglas para ministrar nesta manhã. Se terminasse o culto aqui, temos certeza de que Deus já tocou vidas e corações. Mas nós vamos falar a palavra de Deus em Isaías 55, 11. A palavra do Senhor diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará para aquilo que a enviei. Com toda certeza, Deus vai tocar as nossas vidas, os nossos corações. Aleluias. A palavra do Senhor diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou sobre o seu rosto e orando dizia: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. E voltando achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos e partamos, que é chegado o que me trai. Pai Celestial, no poderoso nome de Jesus, pedimos que o Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e que também intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ressuscitando, Senhor, os nossos sonhos, as nossas lutas vencidas para a glória do Teu nome. Pai, no nome de Jesus,
eu peço que o Teu Espírito tenha total liberdade de abrir a nossa mente e o nosso coração para que nós possamos, Senhor, receber a Tua palavra para a glória do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Glórias a Deus. As medidas aqui tomadas por Cristo, ela nos oferece um exemplo do que o crente deve fazer em tempos de grandes angústias, adversidades ou pesares nas nossas vidas. Primeiro, nós temos que buscar a Deus em oração para que possamos conhecer o Senhor nosso Deus. Nós só podemos conhecer a Deus pela palavra de Deus. E Oséias, no capítulo 6, no versículo 13, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Temos que perseverar, buscar a face do Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Temos que perseverar em conhecer o Senhor nosso Deus. E é somente pela palavra de Deus é que nós conhecemos o Senhor. O salmista diz no Salmo 119, 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se tivermos a palavra de Deus no nosso coração, com toda certeza nós não vamos pecar contra o Senhor. Temos que examinar as Escrituras, ler a palavra de Deus. Jesus disse em João 5,39: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Então só podemos conhecer a Deus pela sua palavra. E Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, ele diz: o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Erramos porque não conhecemos a palavra de Deus. Devemos examinar as Escrituras, buscar a Deus em oração. Constantemente nós devemos estar na presença de Deus. E nós somos muito bons, com toda certeza, de oração. Quantos são bons de oração aí? Nenhum de nós, né? Somos muito péssimos em oração. Porque a nossa oração, praticamente, às vezes não serve para nada. Nós vamos orar a Deus, nós só ficamos: Pai, abençoa, que eu consiga isso, consiga aquilo, consiga aquilo. A oração não é essas coisas. Para os bens materiais, nós não precisamos de fé. Nós não precisamos de fé. Porque Hebreus 11, no capítulo 11, versículo 1, diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Então o que você vê, não, eu quero comprar aquele, eu vou comprar aquele carro. Se você trabalhar duro, pesado, você compra aquele carro, aquela casa, aquela fazenda, aquele gado, você faz tudo. Você não precisa de fé. A fé é para as coisas impossíveis. E Deus, Ele é tão bom que Ele nos abençoa, nos concedendo a condição, o prover para as nossas vidas, para que nós possamos conseguir aquilo que nós necessitamos e precisamos para esta vida. Então nós não precisamos de fé. Em Marcos 12, 24, Jesus disse: porventura não errais vós em razão de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Erramos. As pessoas erram porque não conhecem o poder de Deus que se encontra na palavra de Deus. Jesus disse em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No contexto da existência humana, muitas coisas são verdadeiras, muitas coisas. No entanto, há só uma verdade que liberta as pessoas do pecado, da destruição e do domínio de Satanás. A verdade de Jesus Cristo, que se encontra na palavra de Deus. João 8,36, Jesus disse: pois se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E para sermos libertos do pecado, da destruição de Satanás, nós temos que entregar as nossas vidas ao Senhor. Jesus disse: quem quiser, venha após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. É uma decisão pessoal. E o salmista Davi, no Salmos 37, 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor,
confia nele e alguma coisa ele fará. Amém? Não. Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. A oração é o elo que nós precisamos para recebermos as bênçãos de Deus e o seu poder e o cumprimento das suas promessas nas nossas vidas. Deus, ele aspira a comunhão conosco. Deus quer que nós estejamos na presença dele. E mediante a oração nós mantemos o nosso relacionamento com ele, através do Espírito Santo na nossa vida. Se não temos o Espírito na nossa vida, não temos comunhão. Teremos que termos o Espírito na nossa vida através da nossa santificação. Deus pode todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Deus tem todo o poder. Deus, ele é onipresente e está em todo lugar. É onisciente e sabe todas as coisas. Ele tem todo o poder. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer alguma coisa? Não, para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder em que em nós opera. Deus fará por nós não somente aquilo que nós pedimos ou desejamos em oração, como também mais do que a nossa imaginação possa alcançar. Porque a palavra de Deus diz em Isaías 55 que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos e nem os caminhos de Deus são os nossos caminhos. E estas promessas é condicionada ao grau da presença, poder e graça de Deus na nossa vida através do Espírito Santo. Mediante a oração nós renovamos a nossa confiança e os nossos corações, a nossa mente, como resultado da nossa comunhão com Ele. E mediante a oração, Deus, ele nos fortalece para nós fazermos a vontade dele, conforme ele quer. E nesta manhã, eu gostaria de falar sobre 4 coisas que precisam ser vencidas na nossa vida durante a oração. Somos péssimos de oração. Nós vemos aqui que os discípulos, os mais chegados a Jesus os levou para orar com ele. Por 3 vezes Jesus foi, orou, voltou, eles estavam dormindo. E eu gostaria de falar 4 coisas que, se você vencer essas 4 coisas, você será vitorioso na vida de oração. Primeira coisa que nós temos que vencer o sono. Neste ponto, eu não me refiro ao sono natural, que é a bênção de Deus, para a reposição das nossas forças físicas. No Salmos 3:5, Davi diz: eu me deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Deus, ele nos sustentará e concederá a sua graça, inclusive durante o nosso sono. Nós estamos dormindo, descansando e o Senhor está cuidando de nós. E no Salmos 4:8, o salmista Davi diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então esse é o sono, não é esse sono que eu quero falar, é outro sono. Em Eclesiastes 5:12, Salomão disse: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Mas eu quero falar do sono súbito no período da oração, que é uma seta maligna para desnortear as nossas orações, para as nossas orações não chegar ao trono e não sermos ouvidos. Certo irmão em uma cidade, ele estava em oração quando foi surpreendido por um sono maligno, e diz que ele clamou o sangue de Jesus, e no mesmo instante ele viu as gargalhadas de Satanás. Você já imaginou quanto Satanás não está rindo, né? De muitos de nós na nossa oração, quando vamos orar. Nós não oramos. Orar é agradecer a Deus, é exaltar o nome do Senhor para depois pedirmos alguma coisa. Mas nós já entramos pedindo: eu quero e eu quero. Então Satanás está sorrindo de muitos crentes.
E esse fato comprova de que Satanás, ele é o inimigo e o autor do sono no período da nossa vocação cristã. E não somente oração, como ler a Bíblia. Eu passei a semana inteira lendo, escrevendo isso aqui e procurando os versículos, e era só começar a ler, já estava caindo. Eu estou escrevendo, a linha está saindo na linha, aí você dá uma cochilada e continua escrevendo, rabiscando o sono. Isso é terrível. Então, mas nós temos que esforçarmos-nos para estarmos na presença do Senhor e buscar a Deus em oração. E o salmista Davi, no Salmo 134, versículo 4 e 5, ele diz: não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar um lugar para o Senhor e uma morada para o Todo-Poderoso. O sono fora do normal é diabólico. Provérbios 20, versículo 13 diz: não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Nós temos a história de Jonas. Quantos conhecem a história de Jonas aí? Muito pouco, não? Eu vi umas 3 mãos só levantadas. Jonas, ele foi chamado por Deus para advertir a Nínive concernente ao juízo divino por causa dos seus muitos pecados. E veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo: levanta-te e vai a Nínive. E Jonas, o que Jonas fez? Jonas fugiu da presença do Senhor. Ele não quis ir. No versículo 3 diz: Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. E ninguém consegue fugir da face do Senhor, porque Deus é todo poderoso, Deus tem todo o poder, Deus é onisciente, sabe todas as coisas, Deus é onipresente, está em todo lugar. Não importa onde você for, Deus está te vendo. No Salmo 139, versículo 7 e 8 diz: para onde mirei do teu espírito? Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir no céu, tu aí está. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu aí estás também. Você pode, em qualquer lugar que você for, Deus está aí. Você não vai conseguir fugir da presença do Senhor. O que Jonas fez? Jonas, ele para fugir, ele disse: eu vou para Tarsis. Tarsis estava a uma distância, está no oeste da Espanha atual, e é a uma distância aproximadamente de 4.000 quilômetros de Israel. Ele estava em Israel e queria fugir da face do Senhor. Ele falou: eu vou bem longe, 4.000 quilômetros, para fugir da face do Senhor. E diz que, e descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pois pagou a sua passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Aí no versículo 4 diz: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as cargas do navio para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu nos lugares do porão do navio e se deitou e dormia um sono profundo. E o mestre do navio, versículo 6, o mestre do navio chegou a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Enquanto a vida dos marinheiros corria grande perigo, o servo do Senhor, o grande servo do Senhor, estava roncando, dormindo. Hoje são muitos os crentes que se acham adormecidos e despreocupados. Enquanto ao redor almas preciosas, ao nosso redor almas preciosas perecem nas tempestades da vida. Cristo vocacionou a igreja. Cristo nos vocacionou. A igreja não é esse templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja do Senhor. Cristo vocacionou a igreja para cumprir uma tarefa missionária maior do que a de Jonas,
de ir por todo o mundo pregar o evangelho a toda a criatura, tal como Jonas. Muitas igrejas pouco ou nada fazem ou nada se interessa pela obra missionária. É uma grande realidade. Eu lembro que quando era novo convertido, há 47 anos atrás, as igrejas eram cheias. As igrejas todas tinham mais de 1000 membros. Deus operava maravilha, curava, libertava de qualquer enfermidade. Hoje, a igreja é uma minoria que dá voz, dá ouvido à voz do Espírito Santo e se rende aos pés do Senhor e vem à casa do Senhor para prestar um culto. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 13:11: e isto vos digo conhecendo o tempo, que é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação, ela está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Às vezes a pessoa diz: eu estou ouvindo falar há 50 anos de que Cristo vai vir, mas com toda certeza, você pode ter certeza de que cada dia está mais perto. Porque se você não morrer antes da volta de Cristo, você vai encontrar com Ele. Mas de qualquer maneira, você pode encontrar Cristo antes da sua volta para todos. Hoje morre bebê, morre crianças 3, 4, 5 anos, adolescentes, jovens e velhos. Todos que têm a comunhão com Cristo vão encontrar com Ele. Então, para esses, Cristo já veio. E Paulo diz em Efésios 5,14: pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Com toda certeza, muitos de nós estamos dormindo espiritualmente. Dormindo espiritualmente. Em Mateus 25:1, de 1 a 13, fala da parábola das 10 virgens. 5 elas estavam preparadas, 5 estavam despreparadas. E essa parábola ressalta o fato de que todos os crentes devem constantemente examinar as suas vidas espiritual, tendo em vista a vinda de Cristo num momento desconhecido e inesperado. Hoje você pode ir dormir, amanhã você pode estar morto, né? Não levantar. Ou você pode ir para o seu trabalho e não voltar para a sua casa. E Cristo mostra aqui em Lucas 18:8 de que a grande parte dos crentes estará despreparado no momento da sua volta, porque estão dormindo espiritualmente. Cristo, pois, deixa claro de que Ele não vai esperar, né, que todas as igrejas locais estejam preparadas para a sua vinda. Não é assim. Cristo virá como um ladrão de noite. O ladrão, ele não avisa você: a tal hora eu vou chegar e vou roubar a tua casa, né? Ou ele virá como um piscar de olhos. Piscar de olho é muito rápido, já veio, né? Ou como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Já foi. Cristo nos deixa claro de que Ele não vai esperar. Cristo vem num momento inesperado. Todas as 10 virgens, tanto as prudentes como elas foram surpreendidas ao ouvir o noivo. E isso indica que a parábola das 10 virgens refere-se aos crentes vivos antes da tribulação, da grande tribulação, e não aquele durante a tribulação. Cristo virá para o seu povo antes da grande tribulação. Então nós temos que nos preparar. Segunda coisa que nós devemos vencer é a canseira. Por que você vai ler a Bíblia? Você vai ler a Bíblia, ou você vai orar, mas você está cansado. Não é isso? É
Tem na verdade, bem a verdade que depois de um dia de trabalho, o corpo está na expectativa de descansar da fadiga diurna. Mas a canseira que eu quero falar aqui é a fadiga relacionada no momento da oração. Ela pode surgir de manhã, ao amanhecer, de manhã e pelo meio-dia e à noite. E somente Deus pode nos reabilitar as nossas forças espirituais. O apóstolo Paulo diz em Efésios 6:10: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É somente estando na presença de Deus, estando em comunhão com Ele e nos esforçarmos para que Ele possa nos fortalecer e assim apagando por completo essa segunda inimiga da nossa oração. No Salmos 18, versículo 2, Davi diz: o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Deus é o único lugar seguro para nos elevar acima dos perigos dessa vida. E no Salmos 46, Davi disse: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza e é o socorro bem presente nas nossas angústias. Somente em Deus nós temos o poder e a capacidade de enfrentar as incertezas da vida. Isaías 40, no versículo 29, ele diz que Deus, ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Às vezes você tem um problema, uma luta, uma adversidade, e você diz: não, eu não vou conseguir. Não, Deus, ele te fortalece. Deus nos fortalece, multiplica as nossas forças. Deus é a força divina para vivificar-nos no meio do cansaço, da fraqueza, do sofrimento e das provações. E Jesus disse em Mateus 11, 28: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Versículo 29: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e alcançareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem vem a Jesus, torna seu servo, faz a sua vontade, ele alivia as suas insuportáveis aflições. Ele dá descanso e dá paz pelo seu Espírito Santo nas nossas vidas. Então nós devemos estarmos na presença do Senhor, entregando a nossa vida a Ele. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 5,7: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Todos os nossos temores e cuidados e preocupações devem ser lançados prontamente sobre o Senhor. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4,6: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Nós somos o único povo que podemos clamar ao Senhor, suplicar ao Senhor e agradecer, porque nós temos certeza de que o nosso Deus tem todo o poder, tem prazer em nos abençoar. Se estivermos em comunhão com Ele, Ele ouve as nossas orações. Terceira coisa que nós temos que vencer é a desatenção. Quantos já perceberam? Quando você ajoelha para orar, você começa a oração: Pai Celestial, em nome de Jesus, abençoa, abençoa. Daqui a pouco você vê que tem dois, você já tem dois, você tem duas coisas, até falando aqui, mas você está pensando no seu trabalho, naquilo que você quer, naquilo que você tem necessidade. Desvirtua tudo, né? É a desatenção. E se durante a oração não haver atenção, o valor da súplica será anulado. As igrejas estão cheias de crentes desatenciosos e irreverentes. As pessoas estão no culto, mas ela não tem nada a ver com o que está acontecendo.
há muitos que aproveitam o momento, né, da oração para ele dar uma volta, dar uma saída, né? No momento da oração pública para ausentar-se do templo. Ele não consegue adentrar as portas do poder espiritual, porque anda desatenciosamente durante a oração. E se algum de nós aqui temos, né, esse problema, levante-se espiritualmente agora, alcança pela fé a autoridade do céu para vencer e ser atento às coisas de Deus. O prejuízo de quem vive desatenciosamente no momento da oração: primeiro, torna-se frio espiritualmente e não sentem a presença de Deus. Segundo, torna-se triste, sem paz, porque não tem esperança. Terceiro, perde a segurança espiritual. E quarto, torna-se fracos e desanimados. O escritor de Hebreus, no capítulo 2, no versículo 1, ele diz: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos dela. Então nós temos que estar atentos, convém nos atentar com mais diligência. E no versículo 3 ele diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? A negligência, o descuido ou a falta de interesse é desastroso na vida do crente. Em Mateus 24:37, Jesus disse que como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Versículo 39, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Quantas almas se salvaram? Quem sabe? Alguém pode falar? Somente 8 almas. Uma geração foi destruída totalmente, salvou somente 8 almas. E Jesus está dizendo aqui que como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. As pessoas estão todas desatenciosas. Não querem as coisas de Deus. Não buscam as coisas de Deus. Jesus virá em breve buscar a sua igreja. Devemos estarmos alertos e vigilantes. Amém? Cristo, Deus proveu lá quando Adão e Eva caíram. Deus proveu o meio para nos resgatar, para resgatar toda a raça humana. No capítulo 6 de Gênesis, onde fala do dilúvio, Deus se arrependeu de haver feito o homem e falou: vou destruir todos da face da terra. E somente 8 almas se salvaram. Eu tenho uma ilustração que quando eu leio, me emociona. Ele diz assim: um menino construiu um barquinho muito bonito. Ele amava o seu barquinho. Um dia, brincando com o seu barquinho, muito contente, mas o barquinho escapou das suas mãos e se foi água abaixo. Ele não viu mais o barquinho dele. Ele não pôde mais encontrar e ficou muito triste, porque ele amava muito, até o dia em que foi à cidade. Andando por aí na cidade, ele viu o barquinho numa vitrine. Ele falou: esse aí é o meu barquinho. Esse é o meu barquinho. Reconheceu o barquinho, entrou na loja e disse para o dono: esse barquinho é meu. Eu o perdi e não o pude encontrá-lo. O dono da loja disse: podia ser teu, mas agora é meu. Agora, se você quer este barquinho, você vai ter que comprar ele. Você vai ter que comprar e o preço é muito alto. Ele voltou para casa, falou com seu pai: encontrei o meu barquinho, eu gostaria de tê-lo de volta. O pai ajudou a conseguir o dinheiro. Ele foi e comprou o barquinho e disse: muito contente, agora você é meu 2 vezes. Você era meu e eu te perdi. Agora te encontrei e te comprei de novo. Isto foi o que Jesus fez por nós. Toda a raça humana era dele.
e se perdeu. E Deus enviou o seu Filho que nos comprou, que nos encontrou e nos comprou e nos restaurou a Deus. Nós somos escolhidos de Deus para darmos frutos para Deus. E nós não fomos comprados. Ele comprou o seu barquinho, né? Foi com dinheiro. Mas Cristo, ele não nos comprou com dinheiro. Em 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 18 e 19 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, como que por tradição recebeste dos vossos pais, mas foi com o precioso sangue, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Não tem preço, ele pagou com a sua vida. Ele nos comprou, não foi com dinheiro, não foi com prata, mas foi com o precioso sangue. E no Salmos 49, versículo 6, de 6 a 8, ele diz assim: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum poderá remir ou comprar a seu irmão ou dar a Deus o resgate deles. Pois a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Não chegaria, pode dar tudo, não vai conseguir a salvação através de dinheiro. Mas é com o sacrifício de Cristo, é na cruz do Calvário. Então nós temos o privilégio, né, de em qualquer circunstância estarmos clamando a Deus, pedindo as suas misericórdias sobre qualquer situação na nossa vida. Em Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós não sabemos, porque o que nós sabemos é o que nós conhecemos daqui, né? E pedimos e queremos as coisas daqui e esquecemos que o sacrifício de Cristo não foi para conseguirmos bens materiais. Deus tem promessa que se nós formos fiel, Deus não nos deixará faltar nada. Deus cuida de nós, Deus nos dará sustento, Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida, para a nossa salvação, é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então nós temos o privilégio de podermos clamar e suplicar a Deus. Em Mateus 7,7 Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, bateis e encontrareis, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Pedir, ele fala da consciente necessidade e da confiança de que Deus ouve as nossas orações. Buscar, ele fala da petição associada à submissão à vontade de Deus. E bater fala da perseverança em buscar o Senhor, em buscar a Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 7:14, diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus tem prazer em nos abençoar. Temos o privilégio de podermos clamar ao Senhor. Mas Jesus nos ensinou aqui na leitura em que nós lemos, que nós temos que ter sabedoria. Podemos pedir tudo o que quisermos ao Senhor, mas temos que ter sabedoria. Pai, eu preciso disso, eu quero isso, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Com toda certeza, Deus tem o melhor para as nossas vidas. Porque muitas coisas nós pedimos e não alcançamos e ficamos decepcionados com Deus. Mas Deus, ele sabe o que é o melhor para as nossas vidas. Quarta coisa que nós temos que vencer é a impaciência. Tanto pela experiência ou como pela Bíblia, nós somos sabedores de que para conversarmos com Deus, com Todo-Poderoso, é necessidade que haja calma, tempo e paciência. Qual de nós temos aí?
Não temos. Nós oramos assim, já estamos orando com o joelho, já estamos levantando com o outro e já estamos saindo. Não é isso? Para buscar a Deus, é necessário que haja calma, haja tempo e paciência. Hebreus 10:36 diz: porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Como que alcança a promessa? Não é de qualquer maneira. Depois de haver feito a vontade de Deus, aí é que nós alcançamos a promessa. Tiago, no capítulo 1, versículo 4, ele diz: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Sejais perfeito, sejais maduro, transmite a ideia bíblica de perfeição, no sentido de um relacionamento correto com Deus, que frutifica no empenho de amá-lo de todo o coração, em obediência irrestrita a uma vida inculpável. Isaías, no capítulo 40:31, diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Esperar no Senhor é confiar a nossa vida plenamente nas suas mãos. Significa depender dele como nossa fonte de ajuda e de graça em tempo de necessidade. Quando temos necessidade, nós temos certeza que nós podemos chegar a ele e ele vai ouvir a nossa oração. O salmista Davi, no Salmo 41, ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Os impacientes jamais poderão desfrutar do que é de melhor na oração, que é a comunhão com o seu Criador. Jamais poderão desfrutar do que é o melhor, que é a presença, é sentir a presença de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, ele diz: fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós devemos estar na presença do Senhor. Nós podemos orar na nossa casa, no nosso carro, no nosso trabalho, na casa de Deus. Jesus diz que, em Mateus 11:27, Jesus disse: minha casa será chamada casa de oração. E aquele que se ajoelha com o joelho, já levanta com o outro, está sobremaneira distante do real significado da oração. Atos 1:14 diz que os discípulos perseveravam na oração e súplicas. E o apóstolo Paulo diz também em Romanos 12:12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Constantemente nós devemos estar clamando misericórdia. No Atos 2:42 diz: perseveravam na oração. Quantos aqui são perseverantes na oração? Levante a mão. Nenhum de nós. Somos miseráveis e somos indignos, porque Jesus diz que quando nós tivermos feito tudo, nós vamos ser considerados como servos inúteis, porque nós não fizemos nada além do que foi mandado. Agora, qual de nós fazemos tudo quanto foi mandado? Tem algum para levantar a mão aí? Não, nenhum de nós. A palavra de Deus diz em Coríntios que não há um justo sequer. O que nós somos é justificado diante de Deus, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós somos justificados. Filipenses 4:6, que eu já falei, que não estejais inquietos por coisa alguma, não é para nós não estarmos preocupados. Mateus, no capítulo 6, do 25 ao 33, aí vai falar que é para nós não estarmos preocupados com o que havemos de comer, de vestir, de beber, porque o Senhor
Ele conhece e sabe qual é a necessidade de cada um de nós, né? E ele diz assim que ele olhai para os lírios do campo, que para as aves do céu que não semeia, não colhem, e Deus os alimenta. E diz, e não tem vós mais valores do que ela? Se nós não temos mais valor do que as aves, nós temos mais valor porque nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Nós, pela misericórdia de Deus, temos o privilégio de clamar ao Senhor, e Ele tem prazer em ouvir as nossas orações. Lá em Isaías, no capítulo 59, o versículo 1 e 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Se estivermos em comunhão, com certeza Deus vai ouvir as nossas orações. Mas no versículo 2 tem mais. As vossas iniquidades faz a divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que ele não vos ouça. O pecado e a iniquidade na vida do crente levantam uma barreira, um muro. E por causa dessa barreira, tal crente, ele já não desfruta do favor de Deus, e nem da sua proteção, nem do seu socorro, nem do seu livramento. Também as orações desses crentes não serão atendidas. Temos que estarmos constantemente confessando as nossas faltas, os nossos pecados diante de Deus, diante da sua presença. Em Provérbios 28:3 diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançarão misericórdia. É muito fácil confessar os nossos pecados, as nossas faltas. Mas ele está dizendo aqui, mas os que confessam e deixam alcançarão misericórdia. Em Tiago, no capítulo 5, versículo 17 diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor já está próxima. A palavra traduzida por paciência seria melhor interpretada por perseverança ou por resistência. É perseverar no meio de todas as provações sem perder a fé em Deus. O fim Jó, no capítulo 3, no versículo 25, ele disse: porque o que eu temia me veio, o que eu receava me aconteceu. O que mais Jó temia não era perder os seus bens materiais, porque nós vemos que no capítulo 1, no versículo 20, no capítulo 21, Jó disse: no sair, porque Jó já tinha perdido todos os filhos, os bens, e os bens materiais tinha perdido tudo. E Jó disse assim: no saí do ventre da minha mãe e voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E no capítulo 2, no versículo 7, diz que Satanás voltou a Deus e disse: toca na vida dele, pois já tinha tocado em todos os bens. Diz: toca na vida dele, você vai ver se ele não vai negar o seu nome. Aí diz que Satanás feriu a Jonas com uma chaga maligna. Então a mulher de Jó disse: ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Aí ele diz: como uma doida falas tu, recebi o bem de Deus e não vou receber o mal? O que Jó mais temia não era perder os seus bens materiais. O que Jó mais temia era perder a comunhão que ele tinha com Deus. O maior desejo de Jó era a presença, o favor de Deus. E naquele momento acontecia algo que ele mais temia. Parecia que Deus abandonara e que ele não tinha a mínima razão porque aquilo acontecia na vida dele. E mesmo assim Jó não blasfemou contra Deus.
ele não pecou contra Deus. Ele foi fiel a Deus, e o fim das provações que Deus enviou a Jó revela de que em todas as aflições Deus cuidava dele e o sustentava nas suas misericórdias. Aí em Tiago, ele faz-nos saber de que Deus tem cuidado do seu povo e que no sofrimento ele nos sustentará com amor e misericórdia. Você quer saber o fim de Jó, não? Quem sabe o fim de Jó aí? Quem já viu falar da história de Jó aí? Tem muito poucas mãos levantadas. Em Jó, no capítulo 42, diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Ele estava orando pelos amigos dele, que eram os acusadores dele. Muitas das vezes, quando você vê um crente fiel passando por uma provação, você logo já julga. Deve ter pecado. Pecou, e pecou grave, e Deus está punindo ele. Não, Jó era fiel, temente a Deus, desviava do mal, e Deus o provou. E o Senhor, ele acrescentou outro tanto em dobro. De tudo que ele perdeu, pela fidelidade dele, Deus acrescentou a tudo quanto possuía. Todos os que permanecer fiel a Deus nas provações, nas aflições desta vida, chegarão por fim a um lugar, um estado de delícia, de bem-aventurança na presença de Deus por toda a eternidade. E essa deve ser a nossa esperança da vida eterna em Cristo. Em Mateus, no capítulo 14, Marcos 14, na última parte, Jesus disse: não podes vigiar 1 hora. Pedro e os demais apóstolos, eles negligenciaram a única coisa que poderia livrá-los do fracasso na hora da tentação: vigilância e constância e oração. A nossa vida cristã fracassará, com certeza, né? Com certeza, se nós não permanecermos vigilantes, constante, clamando a misericórdia, orando em todo o tempo. Israel, ele passou, eu não vou conseguir terminar, não vou pular mais para o final. Ele diz assim que Israel passou 430 anos escravo no Egito. Deus preparou Moisés e tirou eles do Egito. Eles passaram 40 anos no deserto, pela desobediência, pela murmuração a Deus. Um caminho que levava 40 dias para chegar, ele ficou rodando em volta, e levou 40 anos, por causa da desobediência. Mas, e de os que saíram do Egito, somente 2 pessoas entraram na terra prometida que Deus tinha prometido. Porque Deus matou todos os mais velhos de 20, deixou só os novos de 20 anos para cima, de 20 anos para baixo. Os outros matou todos porque eles murmuravam de Deus. E muitos de nós, quantos nós não, às vezes não murmuramos, né, de Deus? Porque se você reclamar de Deus, é murmurar de Deus, né? Você reclamar porque Deus não fez, porque Deus não faz. E em Josué, no capítulo 14, 7, diz, Caleb, ele diz assim: da idade de 40 anos era eu. Você vê quanto tempo, qual foi a paciência dele. Você vai perceber quanto tempo ele levou para receber a promessa que Moisés prometeu. Ele diz: da idade de 40 anos era eu, em Josué capítulo 14, versículo 7. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a espiar a terra. E eu trouxe a resposta como sentia no meu coração. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel no deserto.
ele passou 40 anos de deserto, 40 anos de deserto, e passou mais 45 anos para ele receber a promessa dele. Mas ele permaneceu fiel a Deus e ele alcançou a promessa. Ele diz assim: eis que hoje já sou de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força, tal agora é a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Ele ainda tinha que lutar pela terra dele, expulsar os gigantes da terra dele. E já estava com 85 anos. Mas ele tinha fé e tinha força que ele ia conseguir. Agora nós queremos, se possível, né? Você pede, será que eu posso ter ontem isso já? Ontem, porque para amanhã já não está pedindo, né? Se fosse possível, tivesse conseguido ontem, era melhor, né? É que ele passou 45 anos depois que ele, e provavelmente também que ele passou 40 anos no deserto. Era da idade de 40 anos quando enviou para ele espiar a terra. Então ele saiu do Egito, um bebê. Ele era da idade de 40. Ele saiu um bebê do Egito para chegar. A promessa dele, ele levou 85 anos. Aí é paciente. Paciente como Jó, né? Então nós temos, primeira coisa que nós temos que vencer é o sono espiritual, que é algo diabólico. Segunda coisa que nós temos que vencer é a canseira espiritual que nos afasta da presença de Deus. Terceira coisa que nós temos que vencer é a desatenção. Impede que as nossas orações sejam respondidas por Deus. E quarto, nós temos que vencer a impaciência, porque os impacientes jamais poderão desfrutar do melhor na oração, que é a comunhão com o nosso Criador. Então vamos permanecer no propósito de servir ao Senhor para recebermos as suas bênçãos e as suas promessas. Amém? Quantos agradecem a Deus pela sua palavra? Eu tenho certeza de que Deus falou aos nossos corações, porque Ele disse, Isaías 55:11, que eu falei no princípio: porque assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Que o Espírito Santo de Deus continue tocando as nossas vidas, os nossos corações, para que nós possamos nos humilharmos diante da presença do Senhor, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas na nossa vida. Hebreus no capítulo 10, 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Nós prometemos tantas coisas e não cumprimos nada, mas o nosso Deus é o único que cumpre as suas promessas nas nossas vidas. Amém?